Hoje no TV Atende nós vamos falar sobre audição, sobre cuidados e o que provoca a perda, né, ou a surdez. Aqui conosco no estúdio vamos conversar com a Juliana Carlin, é fonoaudióloga. Juliana, obrigado pela presença hoje. Vamos dar assim uma explanação bem rápida sobre audição para que nós possamos tratar desses diversos assuntos que são importantíssimos para a gente cuidar dos nossos ouvidos, né? Que hoje, principalmente os adolescentes, usam muito fone de ouvido, é o que também é uma das causas, né, da perda da audição. Fala um pouquinho sobre audição para nós. Obrigada pelo convite, né? É muito importante a gente ter um espaço para falar de prevenção de problemas e deficiências, certo? Então, é o seguinte, a audição ela é um dos sentidos mais importantes, não que os outros não sejam, mas a audição ela pode incapacitar uma pessoa de várias coisas, tá? Uma criança que nasça com problema auditivo, ela vai ter muitos problemas de comunicação, de aprendizagem, né? A pessoa que fique surda durante a vida, ela pode ter vários problemas na vida social e na vida profissional. Então, a prevenção de problemas auditivos é muito importante, certo? Uhum. O que acontece? O ouvido é uma estrutura muito sensível. As partes são muito pequenas, muito frágeis. Então, alguns atos, algumas ações inadequadas podem causar problemas auditivos, certo? Então, existem as causas de surdez ou genéticas, né? Ou por infecções, ou por traumas, mas também por atos inadequados do dia a dia. Bom, nós temos aqui hoje uma pesquisa que no Brasil são 20 milhões de brasileiros que têm dificuldade para ouvir. 300 mil já estão com surdez severa, profunda. Então, é um cuidado que todos nós devemos tomar quando se trata dos nossos ouvidos. Sim. Eu vejo assim, muitos adolescentes direto, né, usando fone de ouvido. Talvez agora com essa evolução do celular, né, eles utilizam o fone de ouvido para ouvir música e também até para conversar. Eu vejo até motoqueiros, né, eles trabalhando já com microfone, fone de ouvido. Isso pode causar sérios danos à audição. Sim. Né? Luiz, é assim, ó, se nós pegarmos, não muito tempo, tá? De uns 40 anos para cá, vamos analisar a cidade de Andradas. Nós éramos muito pouco expostos ao ruído. Quase não tinha muito carro na rua, né? Não tinha muitas empresas. Então, assim, como eu já disse, o ouvido ele é muito frágil. Nós estamos expostos ao ruído no nosso dia a dia. Nós estamos dormindo e o ouvido continua recebendo estímulo, certo? Sim, sim. Então, assim, no nosso dia a dia, já estamos expostos ao ruído. Isso vai causando uma degeneração do mecanismo do ouvido. A gente começa a perder a audição entre 40 e 45 anos de idade, de uma maneira natural, Sim. sem ter muito abuso sonoro. Tá. Quando começa a abusar, essa idade ela vai acabar diminuindo. Você vai começar a ficar surdo mais cedo. Então, assim, hoje em dia estão expostos ao ruído na rua, na escola, né? E ainda acrescentaram a isso o uso exagerado e indevido do fone de ouvido. Entendeu? O indicado seria no máximo 2 horas por dia. Você falou em indústrias, normalmente hoje os equipamentos de segurança, muitos utilizam um fone para evitar que o ruído alto, né, chegue até os ouvidos. Sim. Mas dependendo de alguns lugares, os próprios funcionários acabam não utilizando o equipamento. A indústria que realmente trabalha em cima da lei e quer realmente que todo mundo trabalhe direitinho para não ter problema. Mas existem algumas outras indústrias menores ou algum local menor que não se importam muito em proteger os ouvidos. E agora eu vou mais longe aí, nós estamos aí no mês de junho, né, Juliana? E agora é época de soltar os fogos de artifício, as bombinhas ou bombas mais fortes. A gente vê aí muitos acidentes, né, perda de mão, de braço, uma bomba estourou. E principalmente esse barulho no ouvido. Sim.
As causas, qual o conselho que você dá para essas pessoas para tomar cuidado aí? Na realidade, a pessoa pode perder a audição definitivamente por conta de um estouro desse. Né? Então, assim, seria evitar mesmo soltar esses foguetes, esses rojões, né? Porque pode ter um trauma aí, esse trauma pode ser temporário, mas ele pode ser definitivo. Tá? Então, procurar ficar longe, não participar desse ato na festa, né? Vai, festa, mas não participa desse ato. Né? Porque pode acontecer uma perda auditiva definitiva e não ter como reverter essa situação. Sim. Certo? Em relação aos protetores das empresas, o que acontece? Lei. É lei. Os funcionários, a empresa é obrigada a fornecer e os funcionários obrigados a usarem. Mas alguns acham desconfortável. Exatamente. Né? Até eu achei interessante você tocar nesse assunto, porque o que acontece? Estas pessoas que estão expostas ao ruído no horário de trabalho têm que tomar mais cuidado ainda do que nós que não estamos. Porque ela já fica 6, 8 horas com o ouvido sendo muito estimulado. Se ela sair do serviço e ainda depois continuar com o fone de ouvido, ou aqueles carros de som que você consegue ouvir a música perfeitamente, você estando a quilômetros de distância, então essa pessoa está expondo o ouvido dela a muito barulho. Ela com certeza terá uma perda auditiva antes do esperado. Nós estamos falando de grandes explosões, no caso de bombinhas, né, nas festas juninas. Eu conheço um caso que uma pessoa, um traque, né, que é a mais fraca de todas, no momento que ela deu aquele estralo, atingiu o ouvido e continuou até hoje com um pequeno ruído no ouvido. Então isso ficou muito sensível. Sim. Então por isso que eu estou falando isso, pela delicadeza que é o ouvido, né, que são os nossos ouvidos. Em termos de medicamentos, o medicamento também pode causar algum problema na audição, Juliana? Existem alguns medicamentos que são chamados ototóxicos, porque o medicamento ele tem substâncias benéficas, né, para tratar uma doença específica, mas algumas substâncias que contém no medicamento afetam a circulação no ouvido e lesam algumas células do ouvido. Então, por isso, a importância de tomar medicamento prescrito por um médico. A automedicação, ela é prejudicial. Né? Então, assim, fazem bem para uma coisa, mas fazem mal para outras, e principalmente para os ouvidos. O ser humano ele já começa bem cedo, né? O teste da orelhinha já é um exemplo disso. O teste da orelhinha ele é um teste previsto por lei. Ele é obrigatório. Hoje em dia a criança sai da maternidade. Como existe o teste do pezinho, né? A criança dali alguns dias faz o teste do pezinho para detectar algumas deficiências. Então o teste da orelhinha ele é garantido para a criança por lei, né? A criança nasce, ela faz um teste muito rapidinho, não depende da resposta da criança, né? Porque é um bebê. É um estímulo que o aparelho dá no ouvido. O aparelho emite um som para o ouvido. O ouvido normal, ele vai emitir alguns sinais para o aparelho. Então, joga o estímulo no ouvido, o ouvido normal vibra normalmente como tem que vibrar e dá uma resposta para o aparelho. O ouvido que já tem alguma deficiência vai acusar no aparelho também. Então, aí são outras atitudes a fazer. É o próprio aparelho que vai detectar, porque a criança, no momento que vai receber aquele teste, ela não vai ou levantar a mão, ou balançar a cabeça, nada, não vai ter nada. Não, é o próprio aparelho. O próprio aparelho. É uma resposta indireta. É o aparelho quem mede a condição desse ouvido da criança. E por que essa importância, Luiz? Porque detectada uma deficiência, essa criança começa com reabilitação já cedo. Essa criança já tem uma estimulação diferente para a fala, para a linguagem, para a leitura e para a escrita. Sim. E em muitos casos existe hoje em dia o implante coclear, né? Que não é para todos os casos de surdez, mas como em tudo na saúde, o diagnóstico antecipado vai causar uma melhor vida para a pessoa, né? Sim. Então, esse é o objetivo do teste da orelhinha. Então, você falou do implante coclear e tem também o aparelho auditivo. Sim, sim. Né? Os dois têm a mesma função ali ou existe um trabalha de uma forma e outro trabalha de outra?
O implante, ele... Porque o auditivo, na verdade, que eu estou entendendo, seria mais para aumentar o volume do som. O que acontece? O aparelho auditivo, ele foi evoluindo com o tempo e com a tecnologia, né? Então tudo evoluiu. O aparelho auditivo também. O som que ele capta hoje em dia, ele é mais nítido, ele atrapalha menos a pessoa que está usando ele, né? Mas o implante coclear, o que acontece? Ele garante para a pessoa outros ganhos em termos de fala, em termos de comunicação. Só que não é para todos os tipos de perda. Tudo vai depender do exame, da condição da pessoa, da perda auditiva. Então, são as opções que se tem de aparelho caso a lesão seja grande. Muito bem. Juliana, nosso tempo já está terminando. Sim. Eu queria agradecê-la pela presença aqui, as importantes informações à população. Então, já dando um recado para que todos nós possamos ter um pouquinho mais de cuidado com os nossos ouvidos, principalmente adolescentes, com os fones de ouvido que constantemente estão sendo usados. Sim, eu agradeço o convite, né, e me coloco à disposição caso queiram algum dia alguma outra explicação. Ok, Tá muito bem? obrigado. Obrigada. Conversamos com Juliana Carlin, fonoaudióloga, sobre audição, o importante sentido, né, do corpo humano e que nós devemos ficar atentos sempre.